assunto de saúde hoje é muito importante, eu tenho certeza que vai ajudar a muitas mães. Principalmente nessa época do ano, que as crianças começam a apresentar aquelas queixas mais sérias, né? E aí já vem a preocupação, ai, será que meu filho perde o ano? Não perde, mas por que não está conseguindo aprender? A gente vai falar de dislexia, que é uma dificuldade na área da leitura, escrita e soletração, que pode também ser acompanhada de outras dificuldades, como, por exemplo, na distinção entre esquerda e direita. É bom a gente saber que isso existe e que pode ser o problema do seu filho, às vezes talvez o seu problema e você nunca entendeu muito bem o que. Para nos explicar melhor esse assunto, eu recebo a psicopedagoga Alexandra Grassini. Ela trabalha para crianças e adolescentes no Instituto Evoluir. É professora do curso integral do Colégio Mary Ward. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. É um prazer recebê-la. Vamos sentar ali para a gente conversar mais. Claro. Sobre dislexia. Esse é o nosso assunto. É comum? Tem muita gente que tem dislexia? Então, na verdade, segundo a Associação Brasileira de Dislexia, apenas 6% de todas as dificuldades de aprendizagem, elas têm causa neurológica. E a dislexia ela tem uma causa neurológica, né? Então, na verdade, a maioria das dificuldades de aprendizagem que aparecem não é dislexia. Então, na verdade, em porcentagem, a quantidade é pouca. 6% é um número pequeno, É um número né? pequeno. O que é a dislexia? Eu dei ali uma introdução, mas eu queria que você explicasse melhor. Tá. A dislexia, ela é um distúrbio, né, na leitura, que ela vai apresentar uma dificuldade na escrita também. Então, a criança ela não consegue codificar os símbolos. Então, ela olha, né, quando ela vai para a escola, ela olha as letras, mas ela não consegue codificar ela não consegue ler, ela não consegue ter essa aprendizagem. Normalmente, ela é detectada na fase de alfabetização, porque é aí que ela vai aprender as letras do alfabeto, aí o que acontece? Ela aprende a sequência, ela vai esquecendo essa sequência no processo. E na sala de aula, o professor, a gente percebe rapidamente quando uma criança ela não está conseguindo, ela tem um atraso em relação às outras, né? Porque o grupo ele vai desenvolvendo junto, então tem um ou outro. Então é importante o que os pais, a escola, num primeiro momento a escola ela vai encaminhar, então a professora vai perceber essa dificuldade da criança e ela vai encaminhar. Vai chamar o pai, a mãe, né, o cuidador, e ela vai estar encaminhando para um especialista. Só que esse diagnóstico, para ter um diagnóstico fechado de dislexia, ele demora, né? Normalmente é demorado e não é feito apenas por um profissional, é por um psicólogo, um neurologista, um psicopedagogo. Então, os profissionais, um fonoaudiólogo também, porque ela apresenta, já desde pequenininha, às vezes os pais podem observar um atraso na fala, até não chutar de bola, a criança vai chutar a bola, ela apresenta dificuldade também. Ah, então ela tem uma dificuldade motora também. Também, assim, de pequenininha ela vai apresentando, porque ela tem uma causa neurológica, né? A dislexia, ela tem uma causa neurológica, ela pode estar causando outras situações associadas. Você falou de bola, eu pensei, o Brasil é o país do futebol, né? Existe criança que bate um bolão, aquele menino que joga a bola de um jeito maravilhoso, mas que tem dislexia? Então, pode acontecer, porque também tem graus, né? A dislexia, ela tem graus de comprometimento do aprendizado, não é toda criança que vai apresentar o mesmo grau de comprometimento, e assim, não é que ela não aprende, ela vai aprender, só que num outro processo, às vezes é um processo mais demorado, que precisa do quê? De muita parceria entre a família, né, que é aquele tripé da educação, né, a família, a escola e a criança. Então, e o profissional que está tratando dessa criança também. Então, para que todos estejam falando a mesma linguagem, para que ela seja acolhida dentro dessa dificuldade que ela tem. Porque dentro da escola, muitas vezes, a criança ela se torna agressiva, desinteressada, porque ela chega lá, ela olha, ela não sabe, muitas vezes ela fecha o caderno e vai fazer outra coisa. Então, precisa ter esse olhar. Tá, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil não é todo mundo que tem acesso a uma educação diferenciada, né? Mas a gente vai mostrar aqui agora um trabalho de ensino especializado em crianças com dislexia. Eu acho que é interessante até para você entender um pouquinho como é que funciona e também para entender quais são as necessidades dessas crianças, ver algumas dicas de especialistas que trabalham com essas crianças. Vamos assistir o vídeo, então, depois a gente pode voltar para comentar um pouco, tá bom? Ok. Pode rodar.
Nós fazemos um trabalho de avaliação numa equipe multidisciplinar com um neuropediatra, psicopedagogo, psicólogo, o fonoaudiólogo que faz a avaliação de linguagem para um fechamento diagnóstico. E essas crianças que são avaliadas e necessitam de um trabalho, de uma intervenção, são atendidas em grupos, nesses grupos de intervenção. Então, no grupo de 2, 3, até 6 crianças, nós fazemos esse trabalho da intervenção. O que nós priorizamos nesse trabalho é o trabalho de consciência fonológica. Nós associamos grafema fonema, que é a maior dificuldade que essas crianças com dislexia apresentam. Então, o atendimento varia, às vezes 2 anos, 3 anos. Eu tenho crianças aqui que estão há 4 anos comigo, que desde o início da alfabetização, que elas estavam na escola e não conseguiam ser alfabetizadas de maneira nenhuma. Então, com esse trabalho, volto a dizer, a consciência fonológica, que é super importante, essas crianças começam a desenvolver, começam a aprender realmente o som que a letra faz e como se escreve. E o trabalho em grupo é ótimo em termos de eles perceberem que não só eles têm essa dificuldade, somente os disléxicos, né? Que muitas vezes são chamados de preguiçosos, que não querem saber de nada, que só querem fazer bagunça. É porque eles não têm condições realmente, eles não aprendem porque não têm condições. Agora, no grupo, essa troca entre eles, vendo que outras crianças têm a mesma dificuldade, é muito gratificante. E eles conseguem enxergar isso de uma maneira muito positiva e desenvolver, né, o trabalho. Tenho uma filha de 11 anos, portadora de dislexia. Há 2 anos atrás a gente chegou no Cefac e começamos a fazer os exames para descobrir o que na verdade a Vitória tinha, porque ela tinha um baixo rendimento escolar, não seguia o ritmo dos alunos da classe dela. E nós ficamos um tempo fazendo aula de reforço, mas a aula de reforço não surtia efeito. Quando a Vitória chegou aqui, ela tinha uma muito baixa estima, assim, era uma criança mais retraída, fechada, não tinha contato social, não gostava de ter contato social. E aí foi a evolução, porque nós chegamos, ela começou o tratamento e o que eu sinto hoje é que ela se sentiu acolhida pelo Instituto, né? Ela se sentiu no lugar certo, porque até então ela não estava no lugar certo. E a evolução assim foi rápida, ela mudou o temperamento, ela é uma criança mais feliz, mais comunicativa. O que eu digo para os pais é assim, não é comum uma criança não conseguir aprender. Quando isso acontece, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que fazer um acompanhamento de perto para poder ir fechando essa defasagem na aprendizagem. Então, para os pais, eu digo assim, confiem na sua intuição. Né? Se você está percebendo que a criança está tendo muita dificuldade para aprender, está sofrendo para aprender, é importante levar para um especialista, conversar com a escola, porque a escola é um local de aprendizagem, né? A relação com a escola tem que ser uma relação positiva, o aluno tem que ir para a escola para poder aprender. Se isso não estiver acontecendo, a gente precisa sim investigar de perto. Então é importante acompanhar, se acompanhado ele vai sim poder, claro, ter uma vida normal, embora a leitura vai exigir mais dessa pessoa, vai ser difícil ler. Sem acompanhamento, muitas pessoas podem até abandonar a escola porque vão chegando em séries mais avançadas e aí a dificuldade vai impedindo de acompanhar as outras matérias. Né? Sofreu muito preconceito na escola, os alunos não gostavam de se reunir com ela, não gostavam de fazer trabalho com ela. Uma professora chegou a falar que ia colocar uma prova dela no mural para demonstrar para os alunos como ela não desenvolvia, como ela não queria saber de estudar. Aí ela ficou muito traumatizada, eu senti mesmo que ela se fechou mais ainda, mas quando a gente começou aqui, ela foi deixando isso para trás e está desenvolvendo dia a dia. Uma forma de os pais ajudarem as crianças em casa é contar histórias, ler livros para as crianças, brincar com sons da língua portuguesa,
canções, para que a criança comece a associar o som da sílaba da palavra com a imagem. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer num momento de brincadeira para poder desenvolver as habilidades de leitura e de escrita. O que a gente precisaria é que as universidades, as escolas de ensino médio, assim como as de ensino fundamental, tivessem programas para poder dar orientação, dar apoio, dar estratégias para esses alunos prosseguirem, porque são pessoas que são muito inteligentes, muito capazes, mas a não leitura é um impedimento muito importante hoje do progresso acadêmico. Se eles perceberem que a criança vai ler, não consegue ler, né? Sempre junto com a criança, tudo bem, dando as dicas. Perceberem que elas têm muita dificuldade, não adianta você ficar batendo na mesma tecla, insistindo com ele e falando que é preguiçoso e tudo mais. Você tem que procurar ajuda. Existe tratamento, existe uma vida normal, né, assim, para uma pessoa que tem dislexia. Porque eu acreditava assim, que ela não ia desenvolver, como eu tinha um irmão que não foi a lugar nenhum. E hoje eu sei que ela vai chegar a algum lugar. Tem luz no final do túnel para quem tem dislexia. Ela gostaria de ser bióloga marinha e a gente vai trabalhar para isso. A gente precisa conhecer mesmo, eu digo, informação gera uma vida melhor, porque sem informação, muitos pais fazem aquele rótulo pesado no filho, o filho assustado acaba abandonando a escola, quer dizer, chances de um futuro bom ele acaba jogando fora e sem necessidade, porque existem pessoas incríveis, só pra você ter uma ideia, o Einstein era disléxico. Isso mesmo. O Einstein. Então, só para você entender que existe possibilidade de muito crescimento, de muito sucesso em várias áreas. No próximo bloco eu vou falar dos 15 famosos, os mais famosos 15 disléxicos. Então não perca, porque você vai conhecer aí alguns daqueles que a gente acha assim, incríveis e que são de fato incríveis e que têm dislexia, né? E que assumem e que tratam e que tá tudo certo com eles. Eu tenho aqui algumas perguntas, a gente vai começar a fazer essas perguntas no próximo bloco, então a gente apresenta a lista dos 15 mais famosos com dislexia. A Bárbara Menezes, de Novo Hamburgo, ela pergunta, a dislexia é hereditária ou é causada por algum fator? Sim, ela tem causa neurológica e sim, é hereditária. Então pode acontecer de numa mesma família aparecer mais de um caso de dislexia. Ela é hereditária sim. Ok. A Thaís Vieira é de São Paulo. Ela diz, boa tarde, meu filho tem 4 anos e está com dificuldades para associar algumas coisas. Ele confunde muito as palavras, às vezes até mesmo letras. Isso é normal da idade, ele tem 4 anos, ou pode ser dislexia? Então, aí no caso, necessita de uma avaliação, porque assim, na fase da educação infantil, nessa idade, né, essas trocas são normais, né? Então a criança ainda está no processo de aprendizado, tudo. É importante estar observando de perto, se isso persistir, porque a dificuldade de aprendizagem no processo ela é natural, ela é comum. Então, só que na criança com dislexia, essa dificuldade ela persiste. Então, é preciso estar atento e ver. Se essa dificuldade não for sanada, a mãe vai vendo que isso vai persistindo, aí levar a um especialista para estar analisando mais a fundo o caso. Mas pode ser ou pode não ser, né? Pode ser apenas uma dificuldade de aprendizagem também. Ok, eu tenho outras perguntas aqui, mas eu deixo uma no ar. A Paula Mendes pergunta se a dislexia não tratada pode piorar com o tempo, mas a gente fala sobre isso também no próximo bloco, tá bom? Estou conversando com a Alexandra Grassini, que é psicopedagoga, e daqui a pouquinho a gente volta com ela para aprender muito mais. A gente continua conversando com a Alexandra Grassini, a gente está falando sobre dislexia. Tem algumas perguntas, aliás, eu deixei uma pergunta no ar, não é? Se a gente não cuidar da dislexia, ela pode piorar? O que pode piorar é a situação, é a condição de vida, a qualidade de vida da pessoa, do disléxico, né? Porque a autoestima dele vai cada vez baixando mais. Então ele sente que ele não aprende. Então muitas vezes dá evasão escolar, ele foge da escola, ele não quer mais ir para a escola, porque a aprendizagem, a relação com a aprendizagem tem que ser positiva. Então se já começa no período escolar
uma relação com a aprendizagem negativa, ele pode sim piorar a qualidade de vida dele. Então, uma dica que eu acho que é importante para as famílias é evitar comparações, né, até entre irmãos, porque é lógico, a família não faz isso por mal, faz de um modo natural, mas que isso afeta profundamente, procurar ressaltar as habilidades que essa criança tem, ou que esse adolescente tem, que pode ser uma pintura, as outras habilidades que ele tem. Aliás, você falou de comparação. Se for para comparar, compare com os famosos que têm dislexia. Porque não são famosos, assim, leves. São famosíssimos, maravilhosos, que fizeram diferença no mundo. Quer ver só? Eu vou passar a lista agora dos 15 famosos que têm dislexia. Ou que tiveram dislexia e não estão mais aqui com a gente. Primeira delas, Agatha Christie, escritora. Quantos livros ela não escreveu, quantos livros nos acompanharam durante uma grande parte da nossa vida, né? Ela era disléxica. Charles Darwin, cientista maravilhoso, contribuiu imensamente com toda a humanidade. A cantora Cher tem dislexia. Roosevelt, que foi o 32º presidente dos Estados Unidos, também foi disléxico. O George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos. Da Vinci, artista e inventor que todos nós apreciamos, tantas obras que ele deixou, não é? Napoleão Bonaparte, imperador da França, era disléxico e comandou aquela tropa gigante e fez grandes conquistas e marcou a história, né? Ainda, Pablo Picasso, artista plástico tão maravilhoso também. O Robin Williams, que está entre nós, que é ator, que é incrível, faz filmes divertidíssimos. Sim. Sensíveis, né? E ele é maravilhoso como ator. Olha aí que habilidade bacana. Thomas Edison, que inventou a lâmpada, dentre outras invenções. Ele deixou também muitas coisas interessantes aqui. Além disso, Tom Cruise, também ator, lindo, né? E talentoso. O Van Gogh, pintor. Churchill, primeiro-ministro britânico, também com dislexia. O Walt Disney, que a gente não precisa nem comentar, o Walt Disney, gente, olha aquele poço de criatividade, determinação, uma sensibilidade incrível. A atriz Whoopi Goldberg. Então, se for para comparar seus filhos, compare esses famosos disléxicos que fizeram diferença, que fazem diferença no mundo, não é isso? Sim, com certeza. Fazer comparações positivas, né? Porque o autoconceito desse indivíduo, né, mesmo na fase adulta, se não for trabalhado lá na infância, na adolescência, ele pode deixar de desenvolver as habilidades que ele tem, né? E acabar se tornando uma referência negativa na sociedade. Ok. A Lilian de Chapecó, Lilian Fernandes de Chapecó, ela pergunta o seguinte: existe diferença entre déficit de atenção e dislexia? Boa pergunta, hein, Lilian? Sim, porque o déficit de atenção ele acaba aparecendo como um sintoma, né, de um distúrbio, porque tem diferença entre distúrbio e dificuldade de aprendizagem. O distúrbio ele sempre vai ter uma origem neurológica, que está dentro desses 6, 7%, que é pouco, né? E então o déficit de atenção ele vai aparecendo como uma consequência. No caso da dislexia. Agora, também existe distúrbio de déficit de atenção, que a gente já até falou aqui no programa. Isso. Mas aí, quando ele se apresenta em forma de distúrbio, é outra história. Isso. Mas o disléxico pode ter um déficit de atenção. Pode. Ele pode ter outras situações associadas, até como ele perde hiperatividade, né, Alexandra? Como você acabou de falar, ele não entende, ele não consegue entender daquela forma que está sendo explicado. Ele fala, deixa pra lá. Isso, porque até a hiperatividade, né? A criança é hiperativa, então, às vezes, o disléxico, ele apresenta a hiperatividade, porque ele está dentro de uma sala de aula, ele não consegue, então ele sai, ele vai bagunçar, ele vai fazer outras atividades, então é classificado como hiperativo. Ok. Fernando Alves é de Brasília, ele pergunta, olá, é comum pessoas com dislexia também sofrerem com dificuldade de concentração? É parecido com a pergunta da Lilian, mas a gente já está falando numa fase adulta. É comum? Sim, ele pode apresentar, assim, uma dificuldade de lembrar das coisas, de se concentrar, de ter um foco, ele pode apresentar. Agora, a dislexia nada tem a ver com inteligência, né, Alexandra? Não, porque as pessoas que têm dislexia, elas apresentam uma dificuldade de leitura, né, de leitura, mas assim, elas são inteligentes, tanto como foi citado aqui, várias pessoas, né, que foram referência na história mundial, então elas não tem nada a ver com a inteligência, inteligência delas. Agora, um disléxico, ele precisa ter um tratamento específico
ou em algum momento ele pode dar conta daquele aprendizado unificado? Precisa ter um atendimento específico. E o que acontece muito é, por exemplo, que eu já trabalhei também trabalho ainda como professora de aula particular. Então, às vezes, principalmente nessa época do ano, né? Então, a criança não tem nota, o aluno não obteve nota na escola, o pai contrata o professor particular. E muitas vezes o professor particular não consegue, mesmo ensinando com o método, né, que é utilizado, não atinge aquele aluno. Então, aí precisa realmente de um trabalho específico, né, em que você vai associar os sons, devagarzinho você vai associando os sons, as letras, para que essa criança possa aprender. E a Bianca Silva está perguntando se esses sintomas podem aparecer antes da idade escolar. Sim, então, como eu falei, ele pode aparecer. Então, como atraso na fala, na locomoção. Então, mas aí isso pode aparecer, mas pode também ser confundido com o desenvolvimento natural da criança, né? Então, o importante é a mãe observando, é como falou, usar a intuição, é muito importante, né? Tá usando a sensibilidade, a sua intuição para observar. Geralmente é mais na fase da alfabetização mesmo que isso se acentua. Então, se a mãe já vem observando que na primeira infância ele apresenta alguma dificuldade e que essa dificuldade não está sendo superada, aí sim buscar uma ajuda especializada. Muito bom. Agora, a gente só pode pensar em alguma coisa se a gente tem o conhecimento. Por isso é que eu acho importante a gente falar sobre todos os assuntos que envolvem a nossa vida, a nossa família, as nossas crianças, né? É assim que a gente consegue ter uma vida melhor, perceber essas diferenças. Alexandra Gracini, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. O contato da Alexandra é o institutoevoluir.com.br, o site institutoevoluir.com.br, o telefone 0 operadora 11 2942 0149. O site lá da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, é o dislexia.org.br, tá bom? Muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Prazer te conhecer. Prazer Até a próxima, também, tá bom? te admiro Pode muito. voltar.